Você já foi ao mercado, olhou a nota fiscal e pensou, como assim tudo isso deu esse preço? O arroz subiu, o leite aumentou, a carne então nem se fala. Parece que, de repente, o dinheiro perdeu o valor. E é exatamente isso que a inflação faz, ela corrói o poder de compra, pouco a pouco, de forma silenciosa. Mas o que é, de fato, a inflação? Por que ela acontece? E o que podemos fazer para nos proteger dela? A inflação é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Isso significa que não é só um produto ou outro que encarece, mas sim uma tendência de aumento nos preços em geral, no supermercado, no transporte, no aluguel, na conta de luz, em tudo. Ou seja, com o mesmo dinheiro, você compra cada vez menos. Segundo o Banco Central e o IBGE, a inflação representa a perda do poder de compra da moeda. Por exemplo, se algo custava R$ 100 e hoje custa R$ 110, houve uma inflação de 10%. Mas afinal, por que a inflação acontece? Existem várias causas, e elas costumam se misturar. Uma das principais é a inflação de demanda, que surge quando as pessoas estão comprando muito e as empresas não conseguem produzir na mesma velocidade. É como um show lotado com poucos ingressos. Quanto mais gente querendo comprar, maior o preço. Outro tipo é a inflação de custos, quando os gastos para produzir algo aumentam, por exemplo, o preço do combustível, da energia ou das matérias-primas, e as empresas repassam esses custos para o consumidor. Há também a inflação inercial, que é quando as pessoas e empresas já esperam que os preços subam e, por isso, aumentam salários e valores antecipadamente, criando um ciclo que se retroalimenta. E existe a inflação monetária, que acontece quando há muito dinheiro circulando na economia, mas a produção de bens e serviços não cresce no mesmo ritmo. Foi o que ocorreu em vários países ao longo da história, inclusive no Brasil, nas décadas de 1980 e 1990. Quando a inflação começa a subir, ela pode assumir diferentes intensidades. A inflação moderada é aquela esperada em economias estáveis, onde os preços sobem lentamente, geralmente entre 2% e 5% ao ano. Já a inflação galopante é mais agressiva, com preços subindo rapidamente, dificultando o planejamento das famílias e empresas. E a hiperinflação é o cenário mais extremo, quando os preços disparam diariamente. O Brasil viveu isso nos anos 80, com a moeda perdendo valor de um dia para o outro, e mais recentemente a Venezuela enfrentou o mesmo problema. Mas como saber se os preços estão mesmo subindo? Para isso, existe uma forma de medir a inflação. No Brasil, o principal indicador é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Ele acompanha a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços que refletem o consumo das famílias, como alimentação, moradia, transporte, saúde e educação. Se essa cesta custava R$ 500 no início do ano e R$ 525 no fim, quer dizer que a inflação acumulada foi de 5%. O IPCA é usado pelo Banco Central para definir a política de juros e controlar o aumento dos preços. Agora, talvez o mais importante, como a inflação te afeta no dia a dia? A resposta é simples, ela reduz o valor real do seu dinheiro. Quando os preços sobem, mas o seu salário fica o mesmo, você compra menos do que antes. Isso significa que seu poder de compra diminui. Além disso, a inflação também impacta investimentos e poupança. Se o seu dinheiro rende 4% ao ano, mas a inflação é de 6%, na prática, você perdeu 2% do seu poder de compra. É como nadar contra a correnteza. Você está se esforçando, mas ainda está sendo levado para trás. Outro efeito é o aumento do custo de vida, que afeta principalmente quem tem renda mais baixa, porque gasta a maior parte do orçamento com itens básicos, como comida e transporte. Mas nem tudo está perdido. Existem formas de se proteger da inflação. A primeira é não deixar o dinheiro parado.
Aplicações que rendem abaixo da inflação, como a poupança em muitos períodos, acabam corroendo o valor do seu dinheiro. Uma boa alternativa é investir em títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, que garante um rendimento fixo mais a variação da inflação. Assim, seu dinheiro mantém o poder de compra com o tempo. Outra estratégia é diversificar, combinar investimentos de renda fixa, fundos imobiliários, ações e ETF pode equilibrar seu portfólio e gerar rendimentos mais estáveis. Além disso, é importante ter uma reserva de emergência e praticar o consumo consciente. Pesquisar preço, evitar compras por impulso e planejar melhor o orçamento ajudam a atravessar períodos de alta inflação com mais tranquilidade. No fim das contas, a inflação é como um vazamento invisível no seu bolso. Você não vê, mas sente os efeitos todos os dias. Ela reduz o valor do seu dinheiro, afeta seu padrão de vida e pode comprometer seu futuro financeiro se você não entender como lidar com ela. Mas conhecimento é poder. Quando você entende o que é a inflação, por que ela acontece e como se proteger, você deixa de ser refém da economia e passa a ter controle sobre o seu próprio dinheiro. Se você gostou desse vídeo e achou ele útil, considere deixar seu gostei e inscrever-se no canal para nos ajudar. Caso você tiver alguma dúvida, escreva ela nos comentários. Eu leio todos eles. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima!